Eles têm uma noção daquilo que a gente faz. Sim. Ô, Boris, se eu fosse perguntar hoje, quais são suas 3 maiores apostas hoje, assim, no mercado? Quais seriam suas 3 queridinhas, assim? Tirando o IRB, que o IRB eu já entendi. Apostei no mercado, tá entendendo? Já usei a palavra. Porque eu acho que... Eu só quis colocar de uma outra forma. Quais são os 3 projetos que você mais acredita, senhor Boris? Não, eu acredito o seguinte, eu acredito que a Auren vai ser um bom projeto, tá entendendo? Eu também fui um defensor emérito, né? De quando a Cielo estava a R$2 e todos falavam, não, isso aí tá ruim, tá ruim. Eu avaliei, analisei e hoje o papel dobrou de preço, quer dizer, está R$4, então não é nada, deu 100% de resultado, né? E eu acho que o IRB é uma boa, seguindo a sua postura aí, a sua colocação, a IRB é uma boa aposta. Vibra também, né? Vai, Vibra. Como? Vibra, né? Também. Não, a Vibra também é outro papel, mas eu acho a Vibra, a Cosan, tá entendendo? São empresas que vão prosperar na sua... Pô, pensei que você ia falar Banco do Brasil, sabia? Mas o Banco do Brasil eu falei em caráter primordial, né? Ah, entendi. Tá entendendo? Até eu falei para você o seguinte, eu comprei Banco do Brasil hoje. Eu pensei, puta, ele falando do Brasil. Olhando para características de dividendos, etc, né? Não, legal. E agora, e se você falar das 3 maiores posições que você tem na carteira hoje, quais são as 3 maiores posições no portfólio? Uma delas é Unipar, não é isso? Cara, eu lembro que você me contou Unipar. Cara, 4 anos assim, você contou a história, né? Que você comprou lá atrás, não lembro qual preço que subiu. Como foi mesmo essa história de Unipar? Então, a Unipar sempre foi uma empresa que lastreada naquele critério que eu disse para vocês. Quando chegou em 1976, ela não aderiu à nova proposta. Tá. Ela manteve a situação de ter o valor nominal 1. Então, em muitas ocasiões, quando o resultado, as reservas de lucro ultrapassavam 100%, ela era obrigada a dar uma bonificação. Então, ela continuou dando mais ações para os acionistas, não seguia o critério das demais empresas. Porque eu lembro que você tinha falado o preço que você pagou Unipar lá atrás. Tinha pago centavos, né? 25 centavos. 25 centavos. Tá. Quanto que está o Unipar hoje? Aí ela agrupou, né? Ela fez um grupamento, não é isso? Tá. Mas 25 centavos, hoje já chegou até R$110. Caraca! Nossa senhora, hein? 450 vezes aí, cara. Detalhe, coisa. só no Tá ano bom, passado foram o quê? Uns 200 milhões só de Dividendo. De dividendo? Não, Por aí. dividendo? Mais lucro, né? 286 milhões De dividendo? de dividendo. Só dela. Só dela. Caraca! Tranquilo. Ri, né? Porque não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ih, bate palma. O Lírio Parisotto, inclusive, chama de faz-me rir. Porque tem esse Faz-me efeito, rir. né? Curioso. Faz-me rir, né, cara? Exatamente. 276 de dividendo. Meu Deus. De dividendos, Lucão. Eu pensei que o podcast inteiro você ia fazer E de veja sotaque. bem, um detalhe muito importante. Claro. Muito importante. Dividendo não paga tributo. Não deixa o Paulo Guedes. Coitado do Paulo Guedes lá, olhando a conta assim, falando, nossa, saiu limpo. Por isso que o Barça é um cara feliz, né? Não, eu queria fazer uma pergunta aqui, porque assim, ó, as empresas que o Barsi falou, né, a não ser que eu tenha perdido alguma aí, elas são empresas mais tradicionais aí, né? Elas estão aí há um bom tempo já, né? Sim. E é muito comum que essas empresas meio que... Eu vou chamar assim, mas vai parecer pejorativo. Empresas de internet, que elas surgem assim, pá, todo mundo fala pra caramba, todo mundo se anima, todo mundo compra. O bagulho explode, volta e né, morre todo mundo na praia. Tem muita gente que compra assim, né? Porra, tem podcaster comprando assim. Podcast. Sério? Podcaster famosos. Tipo o Lucão. Aí, eu queria saber, ô Barsi, você não curte, cara, essas empresas... Eu vou dar uns nomes aqui, mas só pra generalizar, sei lá. Banco Inter, pô, sei lá, Melios, que mais? Fala uma dessas... Magalu. TC. Ora, Magalu, você tá me ofendendo agora. Desculpa, Barsi, eu vou embora. O Lucão tá chamando de cara... Ô, Lucão. Desculpa, senhor Barsi. Isso, Senhor Luiz Barsi. Ô, Barsi, o que você acha de empresas de alto crescimento, que não geram caixa, mas que estão crescendo? Obrigado, assim, primo. Dessas empresas um envelopar pouco minha mais pergunta. populares hoje, assim. Você tem alguma Não, por exemplo, recomendação? Empresas do hype. Por exemplo, Magalu, não sei.
Não, veja Uma bem, empresa como eu não tenho Banco nada, Inter, assim. Deixa eu deixar claríssimo aqui. Eu não tenho nada contra a Bagalu, não tenho nada contra a dona Luísa Trajano, absolutamente. Eu apenas, então, somente retrato um passado, retrato um histórico, não é isso? Nós temos mais de 40 empresas do setor de varejo de eletrodomésticos e linha branca que foram quebrando, está entendendo? Eu tive a oportunidade de inúmeras vezes conversar com o senhor Gir, e ele era um dos melhores players do setor. O senhor Gir era o G. Aronso, está entendendo? Gir Aronso. E ele quebrou, puxa vida, né? Ele quebrou. Então, o Casa Centro quebrou, o Mapping quebrou, o Mesbla quebrou, a Sloper quebrou, a Ultralar quebrou, a Clipper quebrou. Puxa, agora, recentemente, a máquina de vendas quebrou, tá entendendo? Há pouco tempo atrás, se não tivesse tido feito uma capitalização na Via Varejo, ela também teria tido problema. A própria Magazine Luiza teve aí um aporte de capital generosíssimo, não é isso? Então, o que acontece com as empresas do setor? As empresas do setor, elas necessitam de capitalização permanente. Por quê? Porque você compra o produto, eu vou dar um exemplo simplório, por R$1. Aí você vende esse produto por R$10 em 10 vezes, não é isso? A inflação do país sempre foi uma inflação nunca retratada pelas autoridades. As autoridades, elas acham que, e por interesse próprio, evidentemente, que a inflação é 3, 4, 5, 8%, né? Hoje a nossa inflação é muito maior. Então, o que acontece? Você compra um produto por R$1 e vende ele em 10 parcelas, ganhando 100%, por 2. Só que quando chega no meio do caminho, a inflação foi tão violenta que aquele produto que você comprou por R$1 e vendeu por 2, você vai ter que pagar R$2,50 nele. Então, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter um novo aporte de capital. Sistemático. Isso é uma coisa sistemática. Tá entendendo? Eu lembro que, acho que nesses 4 anos atrás, a gente falou um pouco sobre isso. Acho que você também tinha citado sobre as aéreas no Brasil, não é? Que também é um segmento que você não curte muito. Não é que eu não curto. É que o cidadão que administra uma empresa aérea, ele não tem a liberdade de administrar como se deve. Por quê? Porque a ANAC chega para ele e fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, ele não está administrando direito. O preço do combustível ele não tem acesso, ele não controla. Ele faz tudo que é possível no limite dele. No limite dele, tá certo? Sim, então, nem tudo ele consegue. Então, você pega também o histórico das empresas de aviação. Então, você começa pela... que até o português chamava Panuiri, né? Para não ir, que é a Parner do Brasil. A Parner, depois a Varig, depois a Real Transportes. A Real Transportes Aéreo, Cruzeiro do Sul, Avianca. enfim. Transbrasil, né? VASP, Varig, todas elas quebraram. Todas elas, Então, o destino de todas as empresas é esse. Tá entendendo? Não é questão de quebrar, ela não tem condições. É só de deixar de operar, não é de quebrar. É só de você vê sumir do mapa. agora Só troca o adesivo na lateral do avião só. Agora, na pandemia, por exemplo, era proibido estar junto, né? Então, você tem o banco do avião junto, então não podia. verdade. Então, Puta, era um saco viajar. Ainda tá muito chato viajar, cara. Você viaja, você tem que viajar de máscara, tem tudo. Você lembra Aí que- eles usam de desculpa pra não servir comidinha. Já viu isso aqui? O cara vai Aí cortando, você vai lá não pode e fala, não contato. posso e servir. nem água, né? Nem é água. Não, A água é com cara feio, o cara te entrega ainda. Quando cara. proibiram fumar no avião, começou a ficar chato. Ô, Não fazia mais sentido voar. Não fazia mais, não invisto mais. Não, cara, eu fui voar recentemente e aí, cara, eu vou de 3 horas. Aí a moça veio e me ofereceu lá, você quer o salgado ou o doce? Aí eu olhei assim, cara, o salgado era desse tamanho, uma bolachinha desse tamanho, Marcos. Aí eu falei, eu queria os dois. Aí ela me olhou com uma cara, bicho, ela me deu assim olhando pro outro lado, sabe? Ficou contrariada. Eu ainda acho um complô que a cada 6 meses eles apertam ainda mais os bancos. Porque não é possível, cara. Não é possível. Já tô entrando de lado. É igual já. chocolate, né, cara? O tamanho da embalagem é o mesmo e vai reduzindo o que tem dentro. Reduz a espessura. Vai ficando mais Era fino. assim que fazia. Eu trabalhei pelo chocolate, era assim, aí tem umas regras pra avisar. Os caras tiram Enfim, prematuras. mas sabe o que eu queria saber? Eu queria entender um pouquinho na cabeça de vocês sobre diversificação. Porque assim, né, tem várias formas de você pensar. Uma delas é você pensar em diversificar assim, entre ativos,
né? Então seria você ter várias ações de segmentos diferentes, né? Aí você tem aquelas onde você diversifica entre classes de ativos, né? Você tem ações, fundo imobiliário, renda fixa, etc. E você tem a intra-países, né? Onde você tem isso tudo e às vezes em países diferentes também, né? Como que vocês entendem a diversificação? O que você acha que é legal de fazer? Eu tenho uma diversificação na minha carteira no sentido de empresas, de ações, não de outros ativos, tá certo? Eu já fiz experiência com todos os ativos, de uma forma pequena, não, só a título experimental, e nenhum deles eu ganhei. Você chegou a fazer isso já? Cheguei. Eu, por exemplo, quando ela era pequena, fiz um plano de previdência Fez privada. para mim, né? Você vê, né? Olha, a Não, cobaia. mas eu fiz em caráter experimental. Experimental, tá entendendo? Já tive também, por força de solicitação, olha, Márcio, poxa, me ajuda, eu tenho metas a cumprir, não sei o quê. Aí comprei um... Metas a cumprir. Já assinei cartão da CIA, sim. Mas Metas a cumprir. eu investi pouca coisa e tive prejuízo no fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele te dá uma parcela. Só que tem 2 detalhes. Você tem a entrada e a possível saída. Tá entendendo? Para comprar, você sempre compra caro. Para vender, você vende pela metade do preço. Por causa da falta de liquidez? Por causa da falta de liquidez? E a taxa A de juros, ausência né? de liquidez é uma delas, tá entendendo? E outra é o seguinte, geralmente a instituição que dá liquidez ao fundo, ela quer comprar de você no menor preço possível e depois vem repassar pelo melhor preço possível. Então, aí é onde ela ganha. Então, é um ativo que você não tem a liberdade de preço, você está entendendo? Você não tem... não é o mercado que faz o preço, é a instituição que faz o preço, tá entendendo? Mas por que assim? Como assim a instituição faz o preço? Assim? Porque você compra geralmente de uma instituição, tá certo? Essa instituição ela chega para você e fala, olha, nós estamos dando início a um fundo imobiliário. Então você paga e você compra então por um determinado preço, certo? Aquele fundo ele pode evoluir ou pode regredir, tá entendendo? Dependendo. Normalmente ele não evolui. Essa é a tendência natural, pelo menos que eu tenho observado. Então, o que acontece? Daí 1 ano, 2 anos, você fala, bom, quero sair. Ele fala, tá bom, ele vai comprar a tua cota pela metade do preço por 30%, 40% menos. Então, geralmente, para o fundo crescer, precisa capitalizar, né? Aquilo que você ganhou ao longo do tempo, você perde de uma tamancada só. Tá entendendo? Mas então, quando a gente fala da diversificação entre empresas que vocês fazem, né? Vocês falam muito sobre as ações BEST, né? Assim, como que vocês pensam na diversificação entre empresas, então? Qual que é a lógica de vocês, assim? Eu penso muito no setor de atividade perene, não é isso? Então, eu tenho ações de atividade perene, tá entendendo? É o meu... Tipo a minha energia, dondoca, tá tipo... entendendo? Então, e aquelas que tenham também sustentabilidade, não é isso? Então, atividade perene que consiga fazer com que o seu produto seja pago sem consumir é a de preferência. São seguros, assim. Seguro, energia elétrica, né? Quantas vezes você não pagou por não ter usado isso daí? Você nem sabe, né? Você nem faz ideia, mas muitas vezes. Tá entendendo? Então, é isso aí. A gente procura desenvolver. Agora, tem outros setores também que são setores perenes e bons, né? Nenhum país vive sem um setor comercial, de bancos comerciais. É muito difícil. Pode ter quebra geral, como teve aqui no país, da década de 70 até 90 e alguma coisa, né? Onde nós tínhamos aí 400, 500 bancos, todos eles foram caindo, quebrando, então sendo incorporados, tá certo? A realidade é essa. Agora, sobraram alguns bons, né? Então sobrou o Bradesco, sobrou o Itaú, sobrou... O Santander não sobrou porque ele é um intruso, né? Ele veio depois de tudo isso, tá certo? Mas você acha que sempre vai continuar existindo, assim? Tipo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, assim? Você acha que são ações que a gente pode praticamente fechar o olho e imaginar que elas vão continuar existindo daqui a 30 anos, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu interpreto que sim, porque sempre vai ter alguém que tenha que controlar a circulação da moeda. Você,
Antigamente você tinha o quê? Você tinha um banco chamado colchão, você botava no colchão. Hoje não, tá entendendo? Hoje você deposita, porque você não tem condições de carregar todo o volume de recursos, não é isso? Então você é obrigado a depositar numa instituição. Até não me lembro que ano, mas não faz muito tempo, você possuía uma conta no banco e quando chegava no fim do exercício, o banco fazia uma análise, né, do seu saldo médio e te dava um juro sobre aquilo. Isso mudou. Você passou a ter o quê? Você passou a ter que pagar para ter a conta, não é isso? Que absurdo isso. Então, acabou se tornando o quê? Acabou se tornando uma reserva de mercado, né? Sim. Então, passou a ser o quê? Um negócio que você também paga para deixar o dinheiro lá, né? Bom, olha como o mundo está ficando louco, Barsi. Porque a gente gosta de empresas que dão lucro. A gente quer receber dividendo. Aí olha a nossa realidade hoje. A gente vive e a gente ouve música no Spotify, ou seja, que não dá lucro. A gente tem conta no banco que não dá lucro. A gente não paga tarifa, o banco não dá lucro. Aí a gente assiste filmes em streamings que não dão lucro. Aí a gente pede comida no aplicativo que não dá lucro. Aí a gente usa Uber e tal numa empresa que não dá lucro. Então, no final das contas, caraca, essas são as empresas que estão levando grana, mas não estão dando lucro. Então, estão distribuindo. E não estão distribuindo lucro. Não, elas estão tendo lucro, mas o lucro está sendo concentrado. Está entendendo? Porque você tem uma postura muito importante, né? Você tem que ter uma empresa que gera riqueza, faz essa riqueza circular e distribui essa riqueza. Isso, em última análise, é o lucro, tá certo? Aquele que não distribui o lucro, tá entendendo? Não é bom você comprar. Então, por exemplo, nós temos uma empresa no mercado que eu nem sei por que e como a CVM autorizou um estatuto como aquele. Existe uma empresa no mercado chamada Ocean Pact. Essa empresa aí, ela entrou no mercado a 11,50, porque é a única empresa do setor, certo? Ela transporta passageiros do continente para a plataforma de petróleo. Tem contratos generosíssimos com a Petrobras, né? O estatuto dela prevê pagamento de 0,1% do lucro. Ah, legal. Maravilhoso, né? Então, quer dizer, é uma empresa que você não tem que comprar nunca, né? Está correto? Cara, que loucura isso daí. Agora, meu...